Obrigado, Edilton, para lembrar da gravação. Qualquer um pode clicar a gravação ali para dar o início aí, se eu esquecer, pessoal. É assim que vocês conseguirem colocar esse arquivinho na tela, por favor, dê OK aí. E eu gostaria que vocês fizessem essa tabelinha aqui, que a gente já fez na aula passada, mas é uma tabelinha de desconto que a gente está fazendo aqui. Pessoal, então vamos lá. Uma vez que a gente já fez aqui essa tabelinha de desconto, a gente tem que selecionar a tabela inteira. E aí a gente tem que dar um nome para a tabela. Para dar um nome à tabela, você vem aqui no canto superior esquerdo e aí você vai escrever tabela desconto. Sempre tem que associar essa tabela ao que ela realmente é. Se é uma tabela desconto, então a gente chama ela de tabela desconto.
Okay? O que significa dar nome às tabelas? Quando tiver uma fórmula, eu não preciso colocar a seleção, eu posso colocar o nome da tabela e ele já pega um conjunto de células. Observe aqui que se eu clicar em qualquer lugar da célula, da planilha, e depois vier aqui nesse canto onde estão os nomes e colocar, selecionar a tabela de desconto, ele seleciona a tabela que eu estou querendo. Uma coisa aqui que é importante aqui é que a gente selecione apenas os números, porque é os números que a gente vai trabalhar, tá? Eu, sem querer aqui, eu acabei colocando o rótulo. Para que eu possa consertar isso, a gente tem que ir aqui em fórmulas e gerenciar nomes. Não tem essa tabela de desconto aqui, eu poderia ir editar e alterar, mas eu acho muito mais fácil eu excluir essa tabela, esse nome dessa tabela, e depois eu vou selecionar de novo, ok? Então é muito mais fácil, muito mais rápido esse processo. Selecionei, venho aqui em cima, escrevo tabela, desconto, ok? Então qualquer célula ou conjunto de células você pode dar nome desse jeito aqui, tá ok? Então, para que a gente possa ver o desconto aqui, quantidade, você tem que fazer uma função que chama PROC-V. Com essa função PROC-V, eu vou clicar sempre no Excel, eu pego a primeira célula, mostro como faz e depois eu coloco nas demais. Então, eu vou colocar aqui essa célula aqui, que é o F4, tá? E vou colocar o igual. Sempre quando eu quiser colocar uma nova forma, eu coloco o igual. Aí eu vou escrever PROC-V. Se não quiser escrever PROC-V, você simplesmente vem aqui nessa setinha aqui. Então, escreve PROC-V, digita e dá Enter, ele já aparece a célula. Ok? E aí ela vai perguntar várias coisas aqui. A primeira coisa que ela vai perguntar é em relação qual é o valor que você vai procurar na tabela. Então eu vou na coluna de elefante 4, então ele já escreve E4. Matriz de tabela, eu tenho que escrever o nome, ou eu venho aqui em fórmula, usar em fórmula, escolher aqui tabela de desconto. Depois, ele quer saber se quando ele achar a célula, onde ele vai pegar os valores, na primeira ou na segunda coluna. Se observarmos, a primeira coluna é quantidade e a segunda é desconto, então é 2. Na hora que eu fiz isso, ele já traz 1%. Aí se eu quiser copiar os demais para as próximas aí, eu tenho que mudar aqui o cursor, ele tem que ficar essa cruz preta aí. Quando ele ficar a cruz preta, eu dou 2 cliques nela. E aí, pessoal, então o que eu fiz? Eu fui lá na F4 e coloquei a função PROC-V. Então vamos olhar qual que é a função PROC-V. Se eu ver aqui o Fzinho, ele vai mostrar a função. Okay? Ver se eu consigo aqui dar um zoom. O primeiro valor é o E4, o segundo é a tabela de desconto, o terceiro é o número 2. Ok? Assim que eu fizer isso, eu dou OK. E aí, quando eu venho aqui, a hora que no canto inferior direito, essa cruz
preta aí, eu dou 2 cliques nela, ele já arrasta para todo mundo. Pois não, Cassiane? Pode falar ou escrever? Vocês conseguiram fazer até o momento? A primeira coluna, a coluna F. Então, para que a gente possa fazer esse valor líquido aqui, a gente pode colocar também uma forma. Quando a gente quer colocar uma forma, a gente coloca igual. Aí é o valor R$100 menos o valor R$100 de novo, vezes desconto. Então essa é a fórmula que deve constar aí na letra I4. Lembrando que eu não digitei nada, eu simplesmente cliquei na célula 4, H4, que é o valor de 100, e ele já trouxe essa letra H4. Aí eu pus o menos, cliquei novamente no H4 e pus o asterisco, que é vezes, e cliquei no F4. Eu pus uma forma, sempre quando eu quiser que ele calcule para mim, eu começo com igual, vou clicando nas células que eu quero que ele multiplique. Uma vez que eu fiz esse processo, pessoal, eu vou de novo tentar mudar o cursor desse cursor com a parte interna branca. Quando ele ficar preto, eu vou simplesmente 2 cliques com o botão do mouse esquerdo. Ele já calcula o valor total. Então, o que a gente fez aqui até agora é usar a função PROC-V. A função ele vai procurar numa tabela e a partir do momento que ele procurou na tabela e achou o desconto, ele retorna o valor da segunda coluna. E pessoal, alguém gostaria de ter mais alguma informação em relação a isso? Na próxima aula, a gente vai trabalhar um pouquinho mais Excel e também trabalhar um pouquinho mais o Power Pivot, Power View, o Power Map. Para isso, eu preciso que vocês, ainda nessa semana, consigam instalar a nova versão do Excel que tem esses recursos, ok? Bom, então, se as pessoas já conseguiram fazer isso, aqueles que não conseguiram, lembrando que lá no Excel, lá no E-Disciplina, nós temos aí na pastinha do Excel o exercício já resolvido. Ok? Então, com isso, a gente passa para a segunda parte da aula, que é a parte de ética aí. Então, a gente já fez essa parte inicial, agora a gente vai para o do aluno aqui, para verificar o que a gente vai fazer aqui. Então, antes da aula, cada um postou a sua opção aí, em relação à sua resposta. E hoje, na parte coletiva, a gente vai tentar resolver o problema conjunto. Mas lembrando que na solução do conjunto, o relatório conjunto, a gente tem que incluir, na verdade, as observações referentes à entrevista que vocês fizeram.
Então, agora a gente entra em uma parte coletiva, onde cada grupo vai entrar aí nas salas virtuais, e a gente deve voltar aqui mais ou menos 9h15, onde a gente vai passar a discutir em conjunto a solução do problema. Então, vocês já observaram que a gente tem um problema ético aí em relação ao comportamento da empresa em relação ao profissional lá da apicultura, a forma de calcular os custos. Eu acho que é uma coisa muito interessante para que a gente possa discutir esse comportamento. A gente gostaria de saber o que vocês acham, o que o profissional acha também. Então, cada um deve agora entrar nas suas salas virtuais, de tal forma que a gente possa fazer esse relatório coletivo, ok? Então, cada um deve entrar na sala do grupo. E o relatório em grupo. Lembramos que o relatório é o mesmo, mas todo mundo deve postar o mesmo relatório, link específico aqui, ok?
pessoal está com algum problema, continua dando erro, então a gente vai ter que trabalhar aí no plano B aí, pessoal. A gente pode as salas aí. Pode fazer o WhatsApp, deixa eu ver aqui. Pessoal, vocês sabem criar aí a sala virtual ou precisa de ajuda aí no Meet? Lembrando que se vocês criarem um Meet, vocês vão ter que sair desse Meet aqui, senão dá problema do áudio. Mas aí 9h15 vocês podem voltar sem problemas aí na sala principal. Então, pessoal, então por favor, vocês podem criar um Meet e aí 9h15 mais ou menos vocês voltam, pode ser?
Ô, gente, vocês viram que no. É, O lugar quebrou hoje, que vão levar o menino aí. Quinta-feira?
Professor, Pode falar. tenho uma dúvida. Você poderia explicar de novo o que é a reflexão ética, por favor? Então, vocês fizeram em casa responder algumas perguntas, certo? Sim, sim. O texto que vocês leram, o texto ético, tá? O texto ético está lá naquela pasta do caso 2. Aí tem algumas perguntas para resolver. Primeiro vocês fizeram em casa. Agora nós vamos responder de forma coletiva, tá? Então significa que as pessoas podem ter respostas diferentes, mas em grupo é uma resposta única que deve ter. A gente está trabalhando com gestão de conflito. Só que a gente vai incluir uma coisa a mais, ou seja, uma informação externa de alguém, de uma empresa que vai ajudar a gente. Então, a resposta nossa, que é do grupo, ela envolve todas as respostas do grupo, individualmente, mais as observações do profissional. Essa contaminação do profissional, que é uma realidade, o que a gente acha que é, agora com uma realidade que um profissional está trazendo. A resposta é coletiva, todo mundo posta a mesma resposta, mas individualmente, tá bom? Tá bom. Obrigado. Obrigadão.
Alô, Medeilton, vocês estão por aí? Sim, professor, tá aqui. Eu chequei agora o MConf lá, voltou a funcionar, né? Acho que ele acorda mais tarde, é isso? Tava com som. Deixa eu ver aqui. Já ativei as salas do Meet, que eu já havia programado anteriormente, em caso de problemas aí. Então já vou deixar aqui como plano B aí. O problema de cada um montar uma sala é que aí a gente não tem acesso e não dá para conversar com eles ou tirar dúvidas. Cláudia, já estão indo de volta, por favor, dê um ok aí que já estão de volta à sala principal para a gente dar início à discussão aí em grupo. Ok? Bom, então nesse momento você já deve ter respondido alguma coisa. Eu queria chamar alguns grupos para colocar alguma discussão aí. Tem alguém aí do trem? Oi, professor. Eu sou do trem. Ô, José Arthur, de uma forma resumida aí, que conclusão vocês chegaram aí em relação a essa dúvida aí dali em relação a esse comportamento da empresa? Assim, a conclusão, a opção que nós escolhemos seguir foi que, antes de mais nada, antes de contar ou não para o Sr. Jefferson, ela tem que voltar ao Joseph, falar que ela verificou os cálculos e percebeu que eles estão tentando enganar, e argumentar com base nos números para que eles mudem de atitude e façam uma oferta mais alta. Assim, a gente entende essa como a melhor opção, porque ela se mantém fiel a quem contratou ela, a empresa, e ela se mantém ética. Caso a empresa opte por não dar ouvidos a ela e falar você está errado ali, aí ela precisa ser honesta com o Sr. Jefferson e falar, ó, você pode até aceitar esse valor, mas tenha em mente que vai te trazer pouca margem e que está abaixo do preço de mercado. Bom, mas aí eles não vão mandar embora ali? Mas uma coisa que a entrevistada, que a pessoa que nós entrevistamos respondeu, falou assim, se ela trabalha numa empresa onde o chefe dela já é, entre aspas, antiético ou tem uma visão meio errada sobre como tratar os fornecedores e os clientes,
então ela já não deveria estar naquela empresa, sabe? Então, assim, às vezes uma demissão só mostra que ali não é um lugar bom para ela mesmo. Se ela é uma pessoa ética e tem aqueles valores, estar sujeita a circunstâncias onde o chefe a obrigue a agir de maneira errada, quer dizer que aquele emprego não é bom e não é saudável para ela. Entendi, Zé Arthur. Eu queria continuar essa turma. Tem um pessoal da Cama aí? Cama Adulta está aí? Obrigado, José Arthur. Bom dia, professor. A gente está sim. Então, seguindo essa discussão, eu queria saber de vocês o seguinte, quer dizer, ali, não sei se vocês sabem, mas ela tem 4 filhos pequenos, tá? E o marido está desempregado por causa da Covid aí. E ela não pode perder esse emprego. O que eu faço, Isabela? Bom, na verdade, o nosso grupo chegou a uma conclusão diferente, né? Nosso grupo falou que a melhor opção seria ela falar com o chefe dela, o Jordan, porque ela estaria cumprindo o papel dela, né? O papel dela, ela é contadora e ela demonstrou ali, a gente falou que seria melhor ela falar para o chefe e orientar ele a fazer uma oferta mais justa. Mas caso o chefe dela opte por não acatar esse conselho, ela fez a parte dela. A decisão cabe a ele, no caso, e ela respeitou a hierarquia dentro da empresa. Já o nosso entrevistado deu a mesma sugestão do José Arthur, que seria bom ela falar com um colega de departamento, no caso seria o Josie, para fazer uma análise, né, do cálculo novamente, e aí, caso realmente a oferta fosse injusta, para eles irem em 2 e terem mais argumentos, e tornando o caso conhecido dentro da empresa, seria mais provável que o chefe mudasse de ideia, porque a gente acha que a hierarquia tem que ser respeitada, e além disso, assim, a oferta da empresa, sempre a empresa tenta propor um preço mais baixo, né, para conseguir os produtos, mas em algum momento, se o senhor Jefferson se sentir prejudicado lá na frente, ele vai perceber isso e vai falar, não, isso está errado, eu quero propor um novo valor. Agora, se fosse um caso mais grave de roubo ou algum desvio fiscal, alguma coisa assim, aí sim a gente acha que ela deveria se demitir. Bom, então nesse caso você acha que não, que ela não deve se demitir, ela deve tentar convencer com argumentos aí que seria a melhor solução mostrar a realidade aí em relação aos preços aí, é isso? Isso. Tá. Então, obrigado, Isabela. Agora eu queria falar com o pessoal do Sem Nome aí. Tem alguém aí? Sem nome, tem alguém? Paloma, tem alguém do Sem Nome aí? Você me ajuda? Oi, professor, peraí que eu vou só ver o nome do grupo. Enquanto você vai procurando, a gente vai perguntando ao pessoal aí, um outro. Tem alguém do Trax? Oi, professor. Quem está falando aí? É o Lucas. Lucas, a gente viu aí do pessoal do trem, né, do Cama, eles tinham algumas ideias não exatamente a mesma em relação, por exemplo, ao processo de pedir demissão, né, em função desse processo, e até coloquei o problema da Lia aí. E vocês, o que vocês acham disso? Então, o nosso entrevistado foi quase na mesma ideia do que da Isabela. Ele falou que a gente teria que analisar o que ela errou e mostrar para o chefe. Mas não seria o caso de pedir demissão, não. Seria o caso só de mostrar o erro e tentar ver o que o chefe vai decidir. E vocês acham assim, se vocês estivessem na pele dela lá, o que vocês fariam? Ah, com certeza. Eu ia ver o erro,
com os envolvidos, conversar primeiro, propor algo para mostrar para o chefe, para que ele não leve tanto prejuízo assim, e demonstrar para ele o que ele vai decidir, o que ele vai fazer. Tá. E aí, se ele não fizer nada, deixa quieto. Não, a gente pelo menos vai relatar, né, o que a gente errou. Senão, se a gente não relatar, seria antiético. Agora, o fato de você ter descoberto isso dentro da empresa, um comportamento não adequado, né? E você continuar lá na empresa, não é meio estranho isso ou não? Ou é em função da necessidade de precisar do dinheiro? O que você acha? Então, eu acho que vai, sim, com a necessidade do dinheiro, mas também vai pela consciência da pessoa, né? Se a pessoa falar assim, não, eu consigo trabalhar aqui mesmo sendo antiético isso, pois eu preciso do dinheiro, eu vou continuar. Agora, se a pessoa não tiver pesando a consciência, assim, entre aspas, e quiser demitir, se demitir essas coisas, vai ser opção dela. Então, pessoal, é um negócio difícil de a gente decidir aí, né? Porque, na verdade, tem várias coisas envolvidas, não é só a parte ética, mas a parte econômica, e é um negócio bastante complexo. Eu queria ouvir um pouco o Edeilton, o que ele acha aí disso aí. Olá, professor, bom dia, pessoal. Com relação a mandar a pessoa embora, nesse caso também, eu tenho um pensamento de que pontuar o erro e tentar trazer uma reflexão ali acaba sendo a melhor saída. Mostrar onde o que aconteceu, mas não ser passível de demissão, não. Agora, Edildo, você acha que isso ocorre na real? Eu acredito que depende muito de empresa para empresa, mas que o erro, tanto esse quanto outros, eles acabam acontecendo sim. Mas eu acredito que a forma de lidar e a forma mais rígida ou mais tranquila de tolerância de erros, ou, com relação tanto à parte ética ou outros problemas, né, varia muito de empresa para empresa de como que eles acabam lidando com isso. Ainda mais hoje em dia que nós temos uma divulgação ampla de informações, né, então acaba sendo... Eu acredito que as empresas elas estão ficando um pouco mais criteriosas com relação a isso também. Até porque um erro, hoje em dia, ele acaba se disseminando muito fácil nas mídias e tudo mais. Então, eu sei que é um caso diferente nesse, mas eu acredito que as empresas elas estão tomando um pouco mais de cuidado, tanto com relação à parte ética da empresa em si, quanto dos próprios colaboradores. Até porque isso acaba tendo um impacto muito negativo, mais hoje em dia, pela forma que a informação ela sai. Mas como é um caso de um colaborador, aí, no caso do caso, né, eu acredito que aconteça sim, entendeu? Só que analisando o caso... A gente observa aí na mídia, algumas empresas aí acabam não recolhendo impostos, acabam não pagando, fazendo alguma coisa de uma forma ilegal e acaba tendo algum benefício disso. Na verdade, o contador está vendo todo esse processo, né? Ele não é cego, mas ele acaba fazendo o que foi determinado pelo dono da empresa, alguma coisa. E nessa situação, o que eu faço como contador da empresa? Então, eu tenho até uma situação que ela é interessante. Há uns 2 anos, eu fiz uma análise junto com 3 colegas e tinha dois escritórios contábeis aqui em Ribeirão Preto sobre que eles agiam de uma forma assim, o que a empresa precisa?
a empresa precisa de, por exemplo, capital, precisa disso, daquilo, quais são as necessidades da empresa? Mas eram necessidades que, por exemplo, que existiam, mas a empresa, ela não tinha como é que eu posso dizer? A empresa, ela apresentava faturamento, tudo de forma errada, e quem fazia isso era a contabilidade. Eu acredito que, assim, esse tipo de coisa, ele existe. O que acontece é como que a empresa, ela está lidando com a parte ética. Então, se a empresa, ela age de uma maneira correta, inclusive, esse exemplo que eu estou dizendo, ele passou por uma auditoria e tudo mais, mas, por exemplo, quando você tem uma empresa que ela já não está agindo de forma certa no mercado, né, e nas suas ações, bem provavelmente ela vai se alinhar com escritórios ou assessorias contábeis que também não trabalham de uma forma muito ética. Eu acho que no mercado, pensando de uma forma realista, a empresa, ela já sabe, pelo menos os gestores, eles já sabem como é que eles vão gerir os negócios. E eles acabam procurando parceiros, o contador acaba sendo um parceiro de quem, por exemplo, do dono da empresa, ou dos gestores da empresa, dos diretores. Então, eu acredito que eles puxam isso. Uma dúvida aí. Quando ocorre algum problema desse aí, que eu acho que deve ser uma minoria e tal, a responsabilidade é de quem? O fato do chefe lá, o dono da empresa, pedir para o contador fazer alguma coisa que talvez não esteja de acordo, a responsabilidade é do contador ou do dono da empresa? Ou seja, quem que vai pagar por isso? Ótimo. Eu acredito que quando o contador ele fornece algo desse tipo, por isso que ele precisa ter uma carteira classista ativa, né? Então, ele está assinando, ele está corroborando aquela informação do dono da empresa. Então, vamos pensar aí nesse caso que eu acabei de citar. O dono da empresa diz, olha, meu faturamento, ele é de tantos milhões. Mas quem tem que assinar essa informação é o contador. Então, se o dono da empresa, ele diz que é X, e o contador, ele confirmou, os dois, no meu ver, eles estão agindo de forma errada. Então, legalmente, se for para alguém ser penalizado, para mim na minha visão, são as duas partes. Tanto, por exemplo, o gestor da empresa que decidiu por aquilo, ou o dono da empresa, e o contador, quem assinou por aquilo. Bom, pessoal, então a gente vê que realmente a gente tem um grande problema ético aí na parte de negócios, que a gente tem que refletir bastante, porque, na verdade, se você tiver em sintonia com alguns problemas, né, você vai ficar com o rabo preso a vida toda, né? E aí qualquer problema que tiver vai ficar essa mancha aí com você. Então a gente precisa pensar bem na hora de ter alguns comportamentos. Bom, pessoal, então era mais ou menos isso que eu queria passar para vocês, só lembrando que a gente vai agora passar de fase aí, vocês vão colocar as informações do relatório individualmente, a gente vai passar de fase e cada um vai corrigir o relatório dos colegas mais autoavaliação. E lembrando que para quarta-feira, todos devem ler o próximo caso, né? E a partir desse próximo caso, que é o caso 3, a gente tem que cada um desenvolver um relatório individual. E em sala nós vamos fazer o relatório em grupo, tá ok? Então é isso que a gente tem para quarta-feira. Então, vocês têm que terminar de corrigir o relatório do colega e para quarta-feira ler o estudo de caso 3 e desenvolver o relatório parcial. O link de presença já está colocado aí pela Paloma e eu agradeço a atenção de todos aí. Muito obrigado.
Professor, Oi? perdão, quando você me fez a pergunta, eu sou do grupo sem nome. Não tem problema, não. Tudo bem. Deu problema no áudio, porque a gente estava em outro grupo no Meet. E aí, quando eu fui falar, não saiu aqui na reunião. Então, eu tive que entrar, sair de novo. E aí, se você quiser que eu respondo agora. Não, não tem problema, não. Fica tranquila. Não dá tempo para chamar todo mundo mesmo. A gente só quer discutir um pouquinho para ver o que um achou